paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Aqui é o pastor Paulo Coutinho. Eu gostaria de falar sobre tipo e antítipo na Bíblia. E para falar sobre tipo e antítipo, eu vasculhei alguns versículos, examinamos alguns versículos e também alguns dicionários. Os dicionários mais comuns, mais famosos aí no mercado. E para começar a falar sobre tipo e antítipo, eu gostaria de explicar o que é cada uma das palavras. E aí, lendo os textos da Bíblia, vamos começar a entender a importância de saber quem é tipo e quem é antítipo na Bíblia, tá bom? Então eu gostaria de citar o significado da palavra tipo segundo o dicionário, tá? Vou ler aqui. Tipo, personagem cujas características psicológicas, morais, sociológicas e físicas, em geral fixadas pela tradição, a tornam representativa de uma classe ou de um grupo de indivíduos. Então, tipo, basicamente, são características, são comportamentos que vão fazer com que o indivíduo, na realidade, represente uma classe. Tá? No sentido religioso, prefiguração profética de certas pessoas, figuras, coisas, eventos e instituições que ocorrem e se cumprem numa época historicamente posterior. Sombra que prediz outra realidade que lhe corresponde, antítipo no caso, ou seja, imagem ou representação de alguma coisa que vai acontecer em tempo futuro. Então, na realidade, o tipo, além dele representar uma classe, o tipo também ele vai querer falar de alguém, de alguma coisa, ou de algum evento, ou de alguma pessoa em especial que vai ser conhecida ou vai ser revelada em tempos posteriores. Mas que na realidade essa coisa, essa pessoa, ela de fato é uma verdade, de fato existe, de fato vai existir, de fato vai acontecer o evento. E esse tipo é algo que vai representar essa coisa, essa pessoa, esse evento até o cumprimento do seu antítipo, que seria a realidade do tipo. Tá? E aí eu quero entrar no antítipo, no significado, e ficar mais claro. Antítipo segundo o dicionário. O antítipo é a realidade da coisa da qual o tipo é representação. O tipo pode ser propriamente chamado sombra, o antítipo a realidade. Então, basicamente, o tipo é uma sombra e o antítipo é a realidade daquela sombra. Se você pegar uma pessoa e botar ela na frente do sol, você vai ver que no chão é projetada uma sombra. Essa sombra é o tipo. Mas você olhando para o tipo, você sabe que aquilo ali representa alguém, uma pessoa. Mas você não conhece os detalhes dessa pessoa. Você não sabe que roupa ela está usando, você não sabe a cor da roupa, você não sabe os detalhes da roupa, mas você sabe que é uma pessoa. Então essa sombra é o tipo. E a realidade, o antítipo, é a pessoa que está sendo ali posta em frente ao sol, projetando uma sombra. Tá? Na realidade, eu separei algumas palavras na Bíblia que querem dizer exatamente não só essa questão da sombra, mas outras palavras que vão representar o tipo também. Tá? Então a palavra figura, imagem, sombra, alegoria, semelhança, elas querem justamente representar os tipos na Bíblia. E as palavras melhor, mais excelente, verdade, eterno, querem representar a realidade. Bom, de posse dessas informações, agora fica um pouco mais fácil nós entendermos quem é quem na história. Se você for comparar, por exemplo, Moisés com Cristo, quem é o tipo e quem é o antítipo? Moisés, ele foi um libertador do povo. Ele tirou o povo da escravidão, conduziu o povo por um momento difícil, que foi o deserto, até a chegada da Terra da Promessa. Por que Moisés ele seria o tipo e não o antítipo? Porque, na realidade, o que Moisés fez representaria uma realidade, algo que Jesus faria posteriormente. Isso iria acontecer na história.
Jesus, ele foi a realidade, ele é a realidade daquilo que Moisés fez lá atrás com o povo de Israel. Quando você olha para Josué, por que Josué era um tipo e não o antítipo? Quando Josué faz com que o povo ele entre definitivamente e efetivamente na terra da promessa, eles herdam cada um o seu pedaço de terra ali e descansam das guerras, descansam das suas lutas, das suas tribulações e passam ali a viver na terra da promessa de verdade. Esse descanso que Josué proporcionou ao povo foi um descanso temporário, porque nós sabemos que tempos depois o povo voltou a entrar em guerra, foi conquistado, foi levado cativo e tudo mais. Então o descanso que Josué deu ao povo não era um descanso eterno, não era o descanso que nós vamos ter real em Cristo. Tanto que o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 9, vai dizer justamente isso, que resta, portanto, ainda um descanso para o povo de Deus. Porque o descanso que nós temos na terra, às vezes, de curtir um final de semana, de ir para um shopping, de ir numa praia, numa cachoeira, alguma coisa do tipo, embora nós venhamos a descansar, esse descanso ainda é um tipo de um antítipo, de um descanso real e eterno, que vai chegar ainda. Então, os personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo. Todos eles representavam na realidade Cristo. Os profetas, Abraão, Melquisedeque. Melquisedeque, por exemplo, era um grande exemplo de tipo. E que muitas vezes nós falamos que, na realidade, Cristo se parece com Melquisedeque. Ou que Cristo, ou o sacerdócio de Cristo, é semelhante ao de Melquisedeque. Talvez por causa da palavra semelhante no texto de Hebreus capítulo 7. Mas, na realidade, o que o autor está dizendo ali é que historicamente, para explicar para um grupo de judeus, né, para um povo ali com a mente presa ainda à lei, que Cristo era superior ao sacerdócio que foi dado pela lei, ele começa a comparar historicamente Jesus e Melquisedeque, mas nunca dizendo que Melquisedeque era maior que Cristo, ou que Cristo veio de Melquisedeque. Nada disso. Ali era só uma questão histórica. Por quê? Porque na mente dos judeus, só poderia ser sacerdote alguém que fosse estabelecido ou que tivesse em conformidade com a lei. A lei dizia que tinha que ser da tribo de Levi e da família de Arão. E na realidade, Cristo era da tribo de Judá. Então, na mente dos judeus, ficava muito confuso. Como que alguém pode ser sacerdote se não é nem da tribo de Levi? Então, o autor começa a explicar o seguinte. Bom, vamos usar como exemplo histórico Melquisedeque. Você conhece o tempo de vida de Melquisedeque? Não. Vai dizer lá em Apocalipse também que o Senhor Jesus fala que ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, primeiro e último, que Cristo sempre existiu, né? Em toda a Bíblia você vê isso espalhado. Cristo ele sempre existiu, embora ele tenha se manifestado há anos atrás como um homem ali, né? Como Filipenses capítulo 2 vai explicar com muita propriedade, embora ele venha se humanizar em determinado período da história, existir, ele já existia. Muito antes de Melquisedeque existir, o próprio Jesus já existia. Então o que o autor vai explicar é o seguinte. Bom, você conhece a vida de Melquisedeque? Não. Quem fez Melquisedeque? Como é que Deus fez com que Melquisedeque se tornasse sacerdote? Como é que funcionou isso? Biblicamente ninguém sabe. Ninguém sabe ao certo quem seria Melquisedeque, de que descendência, de que família, ao que ele estava preso, como que Deus fez ele ser sacerdote, como que ele conhecia todas as coisas, como que Abraão, sendo possuidor de promessas e temente a Deus, falava com o Senhor ali, como que ele pagou dízimo a Melquisedeque. Abraão, de alguma forma, reconhecia Melquisedeque como sacerdote. Só que isso tudo aconteceu muito tempo antes da lei. Nem Moisés existia nessa época. Então o autor vai falar o seguinte: vocês precisam olhar para Melquisedeque e entender que Melquisedeque, na realidade, está sendo citado ali em Gênesis como apenas um exemplo histórico, como um tipo, para vir à tona o antítipo dele,
que seria Cristo. Então, a figura de Melquisedeque ela é importante porque ela vai mostrar que antes de lei existir, antes de Moisés existir até, já na época de Abraão, já existia sacerdote. Na realidade, já existia tudo ali em Gênesis, né? Existia oferta, existia dízimo, existia o sacerdócio. Então, ele só é citado ali, e Hebreus, o autor vai citar lá no capítulo 7 que o sacerdócio de Cristo era semelhante ao de Melquisedeque por questões históricas. Porque o próprio Deus já tinha feito de Jesus sacerdote eterno. Está lá no Salmo 110, versículo 4. Sacerdote, sumo sacerdote. Então, ser sacerdote Jesus já era, porque Deus assim já tinha estabelecido. Tá? E, obviamente, Jesus já existia muito tempo antes de Melquisedeque. Então, se você for ver a comparação lá, ele só vai comparar coisas históricas, por exemplo, idade, por exemplo, família, genealogia, e vai dizer, olha, Melquisedeque também é sacerdote e também não era da tribo de Levi. Na realidade, Abraão estava vivo ainda, Levi nem existia. Então, é essa comparação histórica que o autor vai fazer. Olha, da mesma forma como Melquisedeque não tinha nada a ver com lei e foi feito sacerdote por Deus, Jesus também foi feito sacerdote por Deus, mesmo sem pertencer à tribo de Levi, mesmo sem pertencer à família de Arão. Então, é isso que o autor estava explicando. Então, nunca Melquisedeque, Moisés, Josué, seja lá quem for, Abraão, vai ser superior a Cristo. Na realidade, eles são um tipo que apontam para uma realidade, para uma verdade, para uma raiz, uma matriz, que é Cristo. Tá? Bom, agora que você já entendeu sobre tipo e antítipo, você já sabe quem é quem, você já sabe comparar a sua visão com relação aos homens da Bíblia e a Cristo, ela vai mudar por causa disso, isso é natural, porque agora você vai entender quem precede quem, por que eles existiram, por que eles fizeram o que fizeram, e é justamente isso que o texto de Hebreus 7, 8 e 9 vai nos mostrar. Eu vou ler aqui alguns versículos, vou citando aqui e vou lendo, e você vai passar a entender, segundo o conceito de tipo e antítipo, o que cada um desses versículos quer dizer. Vou começar em Hebreus 7, do versículo 15 ao 18. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então você vê que as coisas do Antigo Testamento foram abrogadas, porque a lei, tudo que foi feito ali, o modelo na realidade, até alguns dicionários vão dizer isso, que tipo ele é um modelo imperfeito e antítipo é a matriz perfeita. Então você pode ver que todo o Antigo Testamento aconteceram diversas imperfeições, porque não tinha como ser perfeito. Você vê que o sacerdote, o sumo sacerdote, embora fossem representantes de Deus, a Bíblia vai dizer, tanto em Hebreus como em Levítico também, que além de eles oferecerem sacrifício pelo povo, ainda ofereciam sacrifício por si mesmos, porque eles também eram pecadores. Então, o sistema não tinha como ser perfeito porque o homem estava corrompido por causa do pecado. E por isso não tinha como chegar ao estado de perfeição. Só alguém perfeito, incorruptível, alguém realmente ali que não tivesse engano em sua boca, que não tivesse nascido de forma natural, que não tivesse pertencido ali a nenhuma geração no sentido de nascer, né, de homem, de mulher, fisicamente. Só alguém assim poderia cumprir todo o sistema com perfeição. Nem mesmo os animais eles eram perfeitos. Então até o sacrifício ele teria que ser feito não através de ovelhas, né? Não através de... como é que se fala? De cordeiros, mas sim de alguém que fosse mais perfeito do que tudo isso. Alguém realmente puro, sem mancha, sem defeito. Só quem cumpriu tudo isso foi Jesus. Tá? Então aqui diz no Hebreus 7, do 15 ao 18,
que tudo isso aconteceu, que Cristo ele se manifestou porque as coisas que foram estabelecidas no passado resolviam temporariamente o problema, até justificavam o povo, mas ainda assim não era perfeito. Então era fraco, se tornou inútil, porque até mesmo o próprio povo acabou deixando essa questão toda de sacrifício, de sacerdócio de lado. Os sacerdotes passaram a ter mais vínculo político do que religioso. Então as pessoas queriam se tornar sacerdote mais pela questão dos privilégios diante de Roma, da sociedade, de tudo mais, do que realmente querer que o povo fosse perdoado. Então tudo isso acabou se tornando inútil. Aí é que Cristo entra na história. Hebreus 8, versículo 5 vai dizer: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Olha aí, sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então lá no monte, quando Moisés vai receber as instruções de Deus ele dá uma ordem estrita para Moisés: olha, não vai fazer, meu filho, nada da sua cabeça não, tá? Não vai fazer nada diferente do que eu mostrei. Tenha o cuidado, Moisés, de fazer tudo conforme eu te mostrei no monte. Imagina a cobrança que havia sobre a vida de Moisés se ele mudasse uma coisinha da lei ou até mesmo do estabelecimento ali das coisas do tabernáculo, o sistema do tabernáculo, as cores que foram estabelecidas, os materiais a serem usados. Tinha que ter ouro no lugar certo, bronze no lugar certo, prata no lugar certo, a cor no lugar certo, cortina no lugar certo. Os utensílios tinham que ficar nos lugares certos. Então Moisés não podia mudar nada, né? Então você vê que tudo isso que ele recebeu de Deus também foi um modelo, também foi uma sombra de algo que ainda seria revelado, tá? Hebreus capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 12 diz: dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. Então está falando aqui que o tabernáculo é uma alegoria para o tempo presente, tudo que estava ali dentro, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então você vê que mesmo que o sacerdote oferecesse sacrifícios e tudo mais, eles não aperfeiçoavam as pessoas. Eles podiam até receber perdão do seu pecado, mas não havia um aperfeiçoamento, tá? Consistindo somente, olha que o autor ainda usa essa palavra, somente, como se fosse algo realmente muito inferior às coisas de Cristo, e realmente era, né? Consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne. Olha aí onde entra o perdão. Consistia de justificação da carne. Aí você fala: por que o autor está falando isso? Somente justificação? Já não é suficiente justificação? Já não seria suficiente ser perdoado, não ir para o inferno? Impostas até o tempo da correção. Então, essa correção que foi feita no sistema, que era imperfeito por causa das pessoas que assim faziam, né, os sacerdotes, eu sou um sacerdote, esse tempo da correção chegou quando Cristo ele veio, a qual como já falei, amplamente descrito ali em Filipenses capítulo 2. Tá? Depois, quem puder ler Filipenses 2 também. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, o homem fez ali o tabernáculo, né? Montavam, desmontavam, faziam as salas, as áreas e tudo mais, faziam os utensílios. Então, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, embora o sacerdote ele viu de tempo em tempo fazer o sacrifício pelo povo, por eles mesmos, uma vez ao ano entravam lá, faziam um sacrifício único por todo o Israel. Cristo, quando ele vem para fazer uma redenção não só do povo de Israel, mas também de toda a humanidade.
Então, Cristo foi estabelecido sacerdote eterno, como temos falado aqui, porque na realidade ele continua perdoando os nossos pecados. Se o sistema de sacerdote tivesse parado no meio do caminho, o povo ficaria sem alguém para perdoar, seu intercessor, fazer o sacrifício para que seus pecados fossem perdoados. Então, Cristo tem um papel extremamente importante como sacerdote e sumo sacerdote, porque o sacrifício que ele fez apaga os pecados não só de um grupo, não só do povo de Israel, mas da humanidade completamente, tá? Então, leia Hebreus 7, 8, 9, leia Filipenses 2, vai ficar mais claro. Bom, agora que você entendeu, é importante você entender um outro pedacinho de alguns textos bíblicos que vão nos mostrar justamente que Deus, ele até mesmo nos proíbe de fazer qualquer representação dessas coisas que ele mostrou ao povo, para que o povo viesse a ter uma réplica dessas coisas e adorasse aquilo, cultuasse, orasse, ou usasse aquilo como um intermediador entre o homem e Deus. Esses textos se encontram em Deuteronômio, que é o último discurso de Moisés antes do povo entrar na terra através de Josué. Então, Moisés fez um último discurso, como se fosse um resumo, reiterando tudo aquilo que Deus tinha dado a eles, e Moisés falando, olha, vocês tenham cuidado de fazer conforme Deus mostrou, que se vocês não fizerem, eu não vou estar aqui, mas Deus vai estar vendo e vai castigar vocês, tá? Então, Deuteronômio 4:23 diz, guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Deuteronômio 5:8, não façais para ti imagem da escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deuteronômio 27:15, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Então você vê que as ordens explícitas para o povo era de não ter nenhuma imagem. Se você vai orar, ore a Deus. Jesus foi o único que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você crê em Cristo, você tem que crer na palavra dele, que é o único meio de você conhecê-lo, é na sua palavra. Então Jesus falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer se chegar ao Pai, homem não vai te conduzir até lá, mulheres não te conduzirão até lá, objetos não te conduzirão até lá. Cordões, figuras, símbolos, esculturas, cópias, réplicas, nada disso te conduzirá ao Pai. Se você quer ser conduzido até a presença de Deus realmente, o caminho é só Jesus. Ah, mas pastor, estão dizendo que são igreja. E lá tem muitas imagens. Tem símbolos. Esses símbolos estão lá porque são intercessores, intermediadores. A própria Bíblia diz em Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não existe mais nenhum intermediador. Só a Trindade ali é que foi permitido você orar, se prostrar e adorar. Quando se prostraram a anjos, por exemplo, os próprios anjos falaram, olha, levante, porque eu sou servo teu também, sou conservo, estou aqui para te servir. Então nem a anjo você pode se prostrar e adorar. Quanto mais a imagens, estátuas, qualquer outra coisa dessa. Então se você carrega cordão, pulseira, símbolos, se você tem na sua casa imagens, estátuas de homens, de mulheres e tudo mais, joga isso fora. Porque isso vai trazer maldição na sua casa, na sua vida, e não bênção. Tá? Isso nunca trouxe bênção para ninguém. Ninguém nunca fez isso na Bíblia. Você não vê lá discípulo de Jesus carregando tais coisas. Carregando imagens, esculturas, tudo o que nós lemos em Deuteronômio aqui. Você não vê o povo fazendo isso. E quando no Antigo Testamento o povo fazia, Deus ia lá e castigava. Porque isso para Deus se chamava idolatria. Toda vez que você cultua a algo que não é a Deus, Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo,
você está cometendo idolatria. Querendo ou não, você está fazendo uma idolatria. E isso para Deus é extremamente abominável. Certa vez Maria chegou até Jesus e falou assim, olha, o vinho está acabando. Aí Jesus olha para ela, alguns vão até achar meio arrogante essa conversa com Maria, né, entre Jesus e Maria. Jesus olha para ela e fala assim, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus só fazia aquilo que o Pai, aquilo que estivesse em concordância com a Trindade. Por mais que ela fosse a mãe histórica de Jesus ali, Jesus falou assim, eu não tenho um vínculo contigo. Eu não recebo ordens sua, Maria. Eu não te obedeço. No sentido de fazer milagres. Tem pessoas que, às vezes, usam Maria como uma intermediadora. Isso está errado, biblicamente. Você não vê discípulos de Jesus fazendo isso. Você não vê Jesus fazendo isso. Você não vê aqueles que foram levantados por Paulo, por João, por Timóteo, por outras pessoas, como os que deram sequência à igreja. Você não vê ninguém fazendo isso. Porque isso já no Antigo Testamento já era abominação a Deus e traz destruição. Então, se você faz isso, deixe de fazer. Porque Jesus nunca obedeceu a ordem de Maria. Nunca obedeceu a ordem dos discípulos. Nunca obedeceu a ordem de ninguém, a não ser do próprio Pai, a não ser do próprio Espírito Santo. Então, a Trindade, ela é perfeita. Ela está em concordância. Porque, na realidade, é um único Deus. Tá? Então, se você quer usar alguma coisa para se chegar a Deus, se não for Jesus, joga isso fora. Porque o inimigo vai estar entrando na sua casa através dessas coisas. Tá? O próprio Paulo diz que adoração a imagens, a ídolos, na verdade é adoração a demônios. Tá? Então isso tudo não é o pastor Paulo que está inventando. Isso tudo é a Bíblia que está dizendo. Então eu estou te instruindo, faça o que a Bíblia diz para que você se chegue a Deus e não para que você se afaste dele. Tá? Então entender sobre tipo e antítipo é muito importante. Por que Deus quis fazer com que o povo não adorasse essas imagens, esses símbolos, essas figuras, esses modelos, essas réplicas de coisas reais? Porque você só deve adorar a matriz, e a matriz é o próprio Deus. Então essas coisas são apenas representações, tá? Que não devem nem ser feitas e muito menos adoradas. Tá? Então que Deus abençoe sua vida e que você reflita nisso. Tá? Que você examine as Escrituras. Não siga o que os outros falam. Não, porque eu estou num lugar que eles me ensinaram a adorar essas coisas aqui. Mas você já parou para analisar se na Bíblia permite você adorar? Nós acabamos de ver que não. Então, se você examinar cada um desses textos, Deuteronômio, Hebreus, Filipenses, tantos outros, não dá tempo de citar tudo aqui. Se você começar a examinar e se aprofundar, você vai ver que é muito mais fácil você se chegar a Deus do que você imagina. Quando você ora, Deus te ouve. Quando você põe sua confiança e esperança em Jesus, você alcança resultado. Mas quando você coloca a sua confiança em coisas, em objetos, em pessoas que podem até, segundo os seus artífices, parecer com Deus, você, pela Bíblia, já sabe que aquilo ali é uma grande ilusão. Porque para você se chegar até Deus, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Não existe alguém que vai até Jesus, que Jesus vai te... Não existe isso. Nenhum versículo da Bíblia vai te mostrar e vai te conduzir a esse pensamento. Ninguém fez isso, não há nenhum registro bíblico disso. E se falam que isso é verdade, na verdade isso é uma grande heresia. Tá bom? Porque isso foi combatido desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então que Deus abençoe a sua vida. Tá? Que você medite nessas coisas, que você examine, leia ainda mais, tá bom? E que você possa ter relacionamento com Deus verdadeiro e genuíno, em nome de Jesus. Deus te abençoe.